Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 9 de março de 2025, estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus respondendo ao diabo diz: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Compreendamos, amados irmãos, o inimigo tenta Jesus e também nos tenta a cometer o pecado da idolatria. Vejam, e ele faz isso de 3 formas. A primeira, a querer transformar pedra em pão, ou a tentação do ter. O segundo, amados irmãos, os reinos do mundo, a tentação do poder. E o terceiro, amados irmãos, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, a tentação do prestígio. Que hoje, amados irmãos, a gente vai conhecer justamente como ansiedade, viu, amados irmãos, estresse e a questão da depressão. Porque o humano, amados irmãos, ele está constantemente querendo ter. Veja, a criança, ela quer tudo o tempo todo e ao mesmo tempo. E, amados irmãos, o estresse, né? A gente quer abarcar o mundo com as pernas, então a gente quer ter o poder sobre tudo. E, amados irmãos, a tentação do prestígio, ou seja, às vezes a gente quer mais ser amado do que amar. Percebamos, amados irmãos, em todas as tentações, a vontade humana se sobrepõe à vontade divina. Ou seja, não seria o homem que deveria fazer a vontade de Deus, mas a idolatria é justamente a busca de um falso Deus que deve fazer a nossa vontade, fazer o que nós queremos. Assim, amados irmãos e irmãs, isso é a verdadeira idolatria. Querer um falso Deus que faça a nossa vontade. E essa é a grande tentação humana, amados irmãos, E que nós tenhamos bastante cuidado com isso, para justamente não cairmos nessa idolatria. Assim, amados irmãos e irmãs,
No finalzinho do Evangelho diz que o diabo afastou-se, né, para um momento oportuno. E Jesus, amados irmãos, ele vai justamente superar todas as tentações lá no Jardim das Oliveiras, ou seja, a gente vai ver isso no finalzinho da nossa quaresma, lá na Semana Santa. E, amados irmãos, o que é que Jesus nos diz lá no Jardim das Oliveiras, né? Pois ele nos convida a amar a Deus de verdade, dizendo justamente isso, ó. Não, Pai, né? Lembra? Pai, Jesus dizendo, Pai, afaste de mim este cálice. Essa era a vontade de Jesus. Mas ele diz, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, Jesus mostrando que a vontade de Deus é mais importante do que qualquer coisa que eu possa querer. Porque o que Deus quer, meus irmãos, é o melhor para mim, é o melhor para você. E Jesus não fala só lá no Jardim das Oliveiras, ele fala também isso para nós quando nos ensina a rezar a oração do Pai Nosso, onde dizemos o seguinte, ó, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E, amados irmãos e irmãs, também temos o nosso querido santo, né, que é São Francisco, que inclusive é o padroeiro da campanha da fraternidade desse ano. E São Francisco nos diz o seguinte, ó, para a ansiedade, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Para a depressão, ó, irmãos, fazer que eu procure mais amar que ser amado. Para o nosso estresse, fazer que eu procure mais compreender que ser compreendido. Ou seja, eu vou sair do primeiro lugar para me tornar o último. E lembre, quando Jesus estava justamente nos preparando na liturgia, para iniciar esse tempo quaresmal, ele disse, ó, se você quer ser o primeiro, seja o último. Por quê? Porque os primeiros aqui na terra serão os últimos lá no céu. Os últimos aqui na terra serão os primeiros lá no céu. Por quê? Porque as pessoas estão saindo do primeiro lugar para servir. Ó, elas vão procurar mais consolar do que ser consoladas. Elas vão procurar mais compreender do que ser compreendidas. Elas vão procurar mais amar do que ser amadas. E, como nos dizia Santa Teresinha, amados irmãos, ninguém briga pelo último lugar. Então, se a gente buscar o último lugar, a gente vai encontrar a paz. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.